Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, o Show de Física. Como é que está aí a preparação para a nossa Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA? Tudo bem? Estão se preparando bem? E a Mostra Brasileira de Foguetes? Estão preparados para fazer os seus foguetes, suas bases? Muito bem, então lembre-se, até o dia 17 de maio a prova será realizada, tá ok? A prova da OBA será realizada dia 17 de maio. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho da gravitação universal, do assunto que cai na nossa prova, a gravitação universal. Você, pessoal, já viu, lembram, já estudaram as leis de Kepler? Estudaram ou não? Olha, as leis de Kepler são muito importantes para a prova da OBA e para o estudo da gravitação universal, tá bom? Então, as leis de Kepler, veja só, quantas são? Primeiro, quantas são as leis de Kepler? São três, né? Três leis, as leis de Kepler. Quais são elas? Bem, a primeira lei é chamada de lei das órbitas. A segunda lei é chamada de lei das áreas. E a terceira lei, que também é igualmente importante, é a lei dos períodos, tá bom? Então vejamos, a lei das órbitas, o que ela diz, né? A lei das órbitas, que é a primeira lei de Kepler para a gravitação universal, ela diz que os planetas, né, descrevem em torno do Sol uma órbita elíptica, tá? Todos os planetas descrevem em torno do Sol uma órbita elíptica. E o Sol fica onde? Ora, o Sol fica em um dos focos da elipse descrita, tá? Porque toda elipse, pessoal, ela tem dois focos. Em um dos focos o Sol estará. E o planeta vai ficar orbitando ali em torno da elipse descrita. Agora, atenção, tenham muito cuidado. Essa elipse, ela é uma elipse acentuada, ou seja, uma trajetória bem ovalada mesmo, assim meio que oval, tal, ou não? Na realidade, pessoal, os planetas, eles descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, mas essa órbita, se eu tiver que desenhar a figura, eu vou desenhar uma elipse próxima de um círculo, tá? E isso já caiu na prova da OBA, tá? A elipse é próxima de um círculo, tá? Você, se precisar distinguir a elipse da órbita de um planeta em torno do Sol, o melhor desenho, a melhor figura para tratar dessa órbita elíptica é uma figura circular, porque a elipse ela não tem uma grande excentricidade, ou seja, uma diferença entre o raio da órbita maior e o raio da órbita menor. Ok, pessoal? Então, a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol fica em um dos focos dessa elipse. E se eu precisar desenhar, como é que eu vou desenhar? Mais próximo de um círculo. Isso já caiu em muitas provas da OBA. Ok? Bem, e a segunda lei? Vamos falar agora sobre a segunda lei de Kepler. Pois bem, pessoal, a segunda lei de Kepler é a lei que trata da chamada lei das áreas. É a lei que vai relacionar a área descrita pela linha imaginária. Veja bem, você tem que imaginar uma linha que liga o Sol ao planeta, certo? Aí quando o planeta está descrevendo a elipse em torno do Sol, aquela linha imaginária vai descrevendo uma certa área, né? Vamos ver na figurinha que eu vou colocar aí. Então ela vai descrever uma certa área. Esta área descrita, ela é proporcional ao tempo de movimento do planeta. Isso é lógico, né? Proporcional ao tempo. Inclusive, o elemento que a gente usa na fórmula para a proporcionalidade, o K, né? Esse K que a gente usa, que a gente escreve a área é igual a 1K vezes o ΔT. Ou então eu posso dizer a área dividido pelo intervalo de tempo, que é o ΔT, é igual a uma constante K. Essa constante K, ela é uma constante chamada de velocidade areolar, tá? Porque ela relaciona a área com o tempo, é a velocidade para descrever aquela área que o planeta vai gastar, né? Vai percorrer. Então, a área dessa linha imaginária que o planeta vai girar em torno do Sol. Imagine, por exemplo, quando o planeta der uma volta completa, essa área total, que corresponde ao tempo de um ano, ele faz a área total, que é o
O ano, no caso da Terra, um ano que é o período do planeta Terra. Se for para outros planetas, por exemplo, para o planeta anão, Plutão, né, que é um planeta anão, Plutão ele demora 247 anos para dar uma volta completa. Então a área é proporcional a 247 anos para Plutão. E já para Mercúrio, por exemplo, Mercúrio só demora 88 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Então a área também é menor e o período, né, esse intervalo de tempo também é menor. Ok? Então é isso. A lei das áreas trata, né, do tempo necessário para o planeta descrever uma certa área e esta própria área. Então, a área dividida pelo intervalo de tempo é igual a uma constante que é chamada de velocidade areolar, que é a segunda lei de Kepler. Ok, pessoal? Vamos ver a terceira lei de Kepler. Bem, a terceira lei de Kepler é a lei que vai tratar dos períodos. Ela é chamada de lei dos períodos, tá? Essa lei, ela relaciona a distância média do planeta ao Sol com o tempo, que é o período que ela demora para dar uma volta completa em torno do Sol, tá bom? Isso se a gente estiver falando dos planetas orbitando o Sol. E essa relação qual é? Nós vamos tê-la da seguinte maneira. Nós vamos ter o período ao quadrado dividido pelo raio da órbita média, o raio médio da órbita, ao cubo, tá? Então veja bem, período ao quadrado dividido pelo raio da órbita média ao cubo, essa razão é igual a uma constante. Essa constante é a chamada constante de Kepler. Essa constante, pessoal, ela não é a mesma para todos os planetas, tá? Essa constante depende da massa do astro orbitado, Então, por exemplo, se eu estou falando dos planetas que orbitam o Sol, essa constante é a mesma para eles. Mas se eu estiver falando da Lua que orbita a Terra, essa constante já tem outro valor, porque vai depender da massa da Terra. Ok, pessoal? Então lembre-se, a terceira lei de Kepler relaciona o período da órbita com o raio médio da órbita do planeta. Como é que é essa relação? É o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a uma constante, e essa constante é a constante de Kepler, que depende da massa do astro orbitado. No caso dos planetas orbitando em torno do Sol, essa constante é a mesma, porque vai depender da massa do Sol. Já se a gente falar dos satélites que orbitam a Terra, como por exemplo a Lua e os satélites artificiais, essa constante vai depender da massa da Terra, portanto terá outro valor, ok? Então essa é a terceira lei de Kepler, eu vou colocar aí para vocês a expressão dessa terceira lei. Pessoal, é isso, bons estudos e vamos lá, vamos fazer uma ótima prova da OPA, tirar ótima nota, valeu? Um abraço e continue aí com o show de física. Se inscreva no canal, repasse para os seus amigos, compartilhe e ative o sininho. Muito obrigado a você que faz parte do nosso canal. Um abraço e até a próxima aula.